Bom dia, professor Emir Suaiden. É uma grande honra ter o nosso querido professor doutor hoje na entrevista, contando um pouco sobre o seu depoimento histórico da Faculdade de Ciência da Informação, que antes era o Departamento de Biblioteconomia. Professor Emir, esse é um projeto que resgata a história da faculdade, quando nós estamos completando os nossos 60 anos de vida. Nós temos a ideia, professor Emir, é fazer um bate-papo, onde nós vamos juntos desenvolvendo algumas ideias sobre a sua história, sobre sua participação na faculdade e contar um pouco do que você pensa sobre a nossa profissão. Então, professor Emir, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, bem-vindo ao nosso momento histórico da faculdade. Posso passar a palavra para você. Me conta um pouquinho sobre a sua formação e sua titulação acadêmica. Certo. Eu cheguei em Brasília em 1966 e fiz o terceiro científico no Elefante Branco. E meu colega de terceiro científico foi o Murilo. Nos conhecemos ali e nunca mais nos separamos. Até hoje, o Murilo, para mim, é o grande mestre. Aí entramos juntos na Biblioteca Central da UNB, ele era o secretário do professor Vicentini e eu trabalhava no serviço de circulação. E eu aí nunca pensei em fazer biblioteconomia. E naquele prédio velho da Biblioteca Central, que era um depósito, funcionava o curso de biblioteconomia na parte de cima. E, além de trabalhar na circulação, eu atendia os professores de biblioteconomia da época, que eram realmente as grandes excelências na área da biblioteconomia. Era o Astério Campos, o Edson Neri da Fonseca, depois a Suzana Miller, Murilo. Tinha um quadro realmente, além do Rubens Borba de Moraes, que foi meu professor de bibliografia. Então, eu me senti atraído e acabei fazendo o vestibular para a biblioteconomia. Aquele tempo era só departamento de biblioteconomia. E o Murilo ingressou no curso antes, se formou antes, e eu me formei um ano depois, em 1971. Terminei biblioteconomia e fui logo convidado para assumir a chefia do serviço de intercâmbio da Biblioteca Central. Mas, ao mesmo tempo, em 1971, eu recebi um convite para trabalhar no Instituto Nacional do Livro, ser o diretor do programa de bibliotecas. E aí, então, eu fui requisitado e fui para o Instituto Nacional do Livro. Foi onde que realmente, trabalhando com Miriam Guzmão, eu aprendi muito sobre planejamento, sobre uma série de coisas que eu não tinha aprendido no curso. E no Instituto, eu tive a tendência de me orientar sempre para a questão da biblioteca pública. E, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conseguimos recursos para implantar no Brasil o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Isso foi muito importante porque as bibliotecas estaduais passaram a ser a cabeça do sistema. E conseguimos, com a Unesco, bolsas para os diretores das bibliotecas públicas estaduais estagiarem em Estados Unidos, na Dinamarca, na Holanda, Inglaterra. Foi um período assim de muito bom. Passamos a adotar a coedição, passamos a trabalhar cada vez mais com atendimento bibliotecário para as zonas rurais, para as zonas marginalizadas. Então, foi uma aprendizagem muito grande. No final da década de 70, abriu na Universidade Federal da Paraíba o curso de mestrado em bibliotecas públicas.
e eu aproveitei para fazer meu mestrado lá. Terminei em 81 e realmente cada vez mais eu fui tendo esse suporte de minha prioridade na biblioteca pública sempre foi será a biblioteca pública, na biblioteconomia. Bom, em 86 eu resolvi fazer o doutorado na Espanha. Foi na época que nós tivemos uns contatos, depois você foi, nos encontramos lá. Foi um período também muito interessante. Na verdade, eu fui fazer o doutorado em Madrid por sua causa, né? Porque você conseguiu abrir todas as portas. E, mais uma vez, sou muito grata aí pelo seu entusiasmo em me mostrar um novo caminho. É. Obrigada mais uma vez. Então, eu fiz o doutorado lá, e aí conheci pessoas notáveis que fazem muita falta, como a Emília Currás, o Hipólito Escolar Sobrinho, que foi o diretor da Biblioteca Nacional de Madrid. E com essas amizades eu fui aprendendo muito. Foi muito bom. Foi interessante que a tese eu defendi em 1989 e foi um estudo comparativo entre as bibliotecas públicas da Espanha e do Brasil. Logo que eu terminei a tese, o Ministério da Cultura da Espanha me contratou para reproduzir Professor aquilo. Emílio. Então, muitas bibliotecas da Espanha utilizaram a metodologia que eu coloquei na tese de doutorado. Então, com esses contatos na Espanha, eu passei também a dar aulas na Universidade Carlos III, em Retafe. Então, todo ano eu passava um mês lá dando no doutorado a disciplina Sociedade da Informação. E, com isso, fui adquirindo cada vez mais conhecimentos. Aí, em 89, retornei ao Brasil, mas continuei com contato na Espanha, e sempre ia para lá, tal e coisa. E 2002 eu retornei à Espanha fazer o pós-doutorado na Universidade Carlos III de Madrid. E foi importante porque também foi um projeto sobre bibliotecas públicas. Eu não deixei esse foco. Em 2005, quando eu fiz concurso para professor titular da UNB, a pergunta mais difícil que eu tive que responder foi da Susana Miller. Ela me falou: Emília, eu sempre tive uma admiração grande por você por causa da sua coerência. Você sempre trabalhou com biblioteca pública, na graduação, a monografia biblioteca pública, mestrado biblioteca pública, doutorado. Mas eu acho que você deixou essa consistência de lado quando você assumiu a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e depois o IBICT. Eu falei: olha, Susana, eu convivi muitos anos contigo e é a primeira vez que você está errado, porque em todos esses órgãos eu levo a filosofia da biblioteca pública. O que eu fiz na Fundação de Apoio à Pesquisa? Né? Dar bolsas para formação, para geração de pesquisadores, incentivar bibliotecas e laboratórios. Então, sempre foi dar a palavra para o não público. Isso que eu fiz, e no IBIC, o que eu fiz? O primeiro mês, eu tinha prometido a revista Inclusão Social, que eu acho que o IBIC não pode só pensar em produção científica, citações, bibliotecas digitais, porque a gente tem um público no Brasil de milhões de pessoas que não têm acesso à informação sobre cidadania. Então, realmente, chegou o momento, foi isso que eu fiz realmente no IBICT, tanto com a inclusão social, como o canal Ciência, porque no Brasil você tem essa mentalidade que o pesquisador, o investigador, se forma no mestrado. Quando Coreia do Sul, isso se forma no ensino fundamental. Então, a gente tem 40 anos para produzir um investigador, é muita coisa. Fui diretor da Biblioteca Central e ficava impressionado. Eu fazia pesquisa para saber como
os recém-ingressados fazem pesquisa e ainda é tudo na base da cola. E quando vão na internet é pior, é Ctrl+C, Ctrl+V. Por isso, quando você chega na biblioteca digital, você tem muitos plágios, porque tudo isso é controlado, porque você não tem investigador de fato. Mesmo que se analise o currículo Lattes, as plataformas do CNPq, você vai ver que a ciência chega para pouca gente. Então, o caminho é diminuir essa distância, dar oportunidade para todos. Então, realmente, em termos de titulação, foi essa. Agora, eu acho que o ponto mais relevante da minha trajetória foi chegar como pesquisador sênior 1 do CNPq, porque realmente eu tenho que me esmerar todos os anos, publicar no exterior, produzir novos projetos, novas consultorias. Então, realmente, foi isso que guiou um pouco a minha formação e a titulação. E nós temos que dar os parabéns, né? Porque eu acho que são poucos, talvez no Brasil, que conseguem uma carreira tão brilhante como a sua, né? E isso, você ser o professor titular na nossa universidade e um pesquisador sênior é, para todos nós, um orgulho. Então, além da carreira acadêmica, que você seguiu toda a linhagem, né? Conta um pouco sobre a sua experiência profissional, porque você, como você já iniciou, falou sobre a sua presidência no INL, depois você virou presidente e diretor do IBICT durante 2 mandatos. E como é que você pensa exatamente uma valorização do nosso curso de biblioteconomia em relação à sua carreira? Qual foi a contribuição do nosso curso, da Faculdade de Ciência da Informação, nessa sua vida não mais acadêmica, mas profissional, como diretores de tantas instituições importantes? Comenta um pouco para nós essa sua versão profissional, por favor. É a questão da teoria e a prática, né? No curso de biblioteconomia, você vê muita teoria, mas você não vê um aspecto importante, o que é a sociedade brasileira. A questão das desigualdades sociais. Por que a gente convive tanto com violência, né? Quem lê livro no Brasil? O ano passado, a Câmara Brasileira do Livro publicou retratos de leitura. Nos últimos anos, nós perdemos 30% de leitores da classe média. Então, eu acho que a biblioteconomia isolada não é nada. Você precisa ter noções de sociologia, uma série de noções, até políticas, para enfrentar esse novo mundo. Esse negócio de abrir uma biblioteca e esperar que o leitor venha está cada vez mais difícil. Há uma concorrência. Antigamente era só o bibliotecário, agora tem sistemas de informação, você tem uma série de concorrentes, e cada vez mais. Como é que está indo a nova geração? Vai ficar no celular, no computador, vai para a biblioteca ou não vai para a biblioteca? Então, eu fui trabalhar no Instituto Nacional do Livro, já formado, e me deu uma vergonha muito grande que eu não entendia nada de editoração. E só se falava em editoração lá, e eu era o último a saber de tudo, porque a graduação não me deu uma base nisso. Então, realmente, a teoria, o curso vai bem, mas na prática, não. Para você ter uma ideia, eu firmei um convênio agora com Barcelona e com os Países Baixos sobre a questão do valor social da biblioteca. Que o ensino... Só um minutinho, professor, me conta para a gente como é que você pode firmar esses contratos. Aonde você está atuando agora? Agora eu sou diretor do Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo. Então, realmente, esse departamento é que era
o INL antigamente. Então, Quer dizer, você está retomando a sua origem quase, né, professor? exatamente. Mas as condições hoje são diferentes. Então, realmente, você não tem orçamento. Então, eu consegui recursos do Iber Bibliotecas para contratar uma grande consultoria. Hoje, por exemplo, o Brasil, a biblioteconomia, não tem noção do valor social da biblioteca. Você não tem indicadores de impacto. Então, por exemplo, por isso que a biblioteca não entra na agenda do governo. Entendi. Se ela entrasse na agenda do governo, ela teria orçamento. Não tem orçamento. São Então, poucas. professor Emi, essa sua fala é muito importante para a gente entender quais seriam, então, os desafios do curso de biblioteconomia que a gente poderia realmente mudar essa situação que você citou, N exemplos que poderiam ser necessários para melhoria até do entendimento e valorização profissional. Quais seriam suas sugestões? Olha, sugestões. Hoje, o que valoriza muito é a questão metodológica. A questão metodológica é que te comprova se você está fazendo ciência ou não. A biblioteconomia não tem isso. Por exemplo, só citar o que nós conseguimos com os Países Baixos. Os Países Baixos, hoje, Holanda, Dinamarca, eles conseguem comprovar para o governo que cada euro que você gasta na biblioteca pública representa 20 euros de economia na saúde. Comprova que na comunidade europeia, só o ano antes da pandemia, 1 milhão de pessoas conseguiram emprego por causa da biblioteca pública. Nossa, são muito interessantes. E Então, tem. Uhum. são muito importantes, porque você tem que entrar na agenda. Se o governo continuar desprezando, não vê cultura e biblioteca como um item importante, então realmente não vamos progredir. E por isso que há alguns anos atrás eu fui contratado, já tem algum tempo, para fazer o currículo da Escola de Biblioteconomia de La Plata, na Argentina. Então, eu aproveitei isso para inovar o que eu acho que tem que ter num currículo. Por exemplo, às vezes as pessoas reclamam, mas hoje tem matérias que não levam a nada. São importantes. Porque, primeiro, você tem que saber que o conhecimento está organizado. Então, hoje, você não precisa tanto de catalogação, classificação, indexação. Hoje, a inteligência artificial faz isso para todo mundo. Você não precisa perder 3 anos com essas disciplinas. Então, realmente, você tem que dar prioridade para a questão do impacto social. O que ocasiona isso? O que mantém uma biblioteca aberta? Por exemplo, eu estou pegando dados, quando a Conceição administrou a biblioteca demonstrativa, foi um período em que parte expressiva da comunidade da W3 entrou para a UNB, por causa da biblioteca demonstrativa. Entendeu? E a mesma questão, os dados da geração de emprego e renda, porque hoje a biblioteconomia só é vista se ela tiver um impacto na economia. Se não tiver impacto nenhum, só esse impacto cultural de formar leitores, também não leva a lugar nenhum. Então, realmente, hoje, o que a gente tem que aprender de sociologia, ciências políticas, computação, novas tecnologias, é o que está na moda. Uhum. Aquele israelense, o Harari, ele diz que o produto mais eficiente nesse período novo, nessa sociedade nova, vão ser os dados. 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 Você tem Exatamente. que saber trabalhar com os dados, transformar, agregar valor, informação e conhecimento. Nós estamos longe disso. Por isso que até na biblioteconomia nós temos uma dependência internacional.
Quando eu fui para o IBICT, eu vi, ou a gente fazia um processo de internacionalização para acompanhar o desenvolvimento tecnológico, ou a gente ia sempre ficar na dependência tecnológica, que é terrível também. Então, realmente, a biblioteconomia tem que dar um salto quantitativo no currículo, nessas coisas todas, porque não é fácil. Por exemplo, os desafios que eu tive no INL, no próprio IBICT, é a dificuldade que o Brasil ainda tem em trabalhar em redes e sistemas. É uma dificuldade quando você chega em estados importantes, vocês vê que as pessoas não estão preparadas. E a biblioteconomia devia favorecer isso. É muito difícil trabalhar em redes e sistemas. Então, realmente, a gente precisa dar uma conotação diferente nisso tudo. Tem que ter mudanças. Professor Emílio, nós poderíamos até pedir uma sugestão de o senhor apresentar, agora, em nome da faculdade, essas suas ideias numa palestra e até apresentar a sua proposta de currículo que você fez para a Argentina. Quem sabe nós estamos justamente no momento de renovação curricular, trabalharmos algumas dessas suas ideias que o senhor está apresentando. Seria excelente para nós. Exato. Agora, uma curiosidade afetiva. Quais são as suas lembranças, afetivamente falando, que mais marcaram a sua vida lá na nossa Faculdade de Ciência da Informação? Olha, eu não posso me esquecer nunca. Quando eu fiz concurso para professora adjunto, em 93, o carinho que a professora Kira me recebeu. Ela viu que eu não sabia nada de nada. Ela me transferiu todo o acervo dela de planejamento. Foi um carinho. O Murilo é como um irmão para mim. A Suzana Miller me ensinou muito, mas muito. Ela foi realmente uma pessoa... Eu cresci, acho, por causa deles, não por minha causa. Então, Bacana, o professor. Robredo foi monumental. A minha amizade com o Robredo foi uma aprendizagem ao longo da vida. Que homem notável, que falta ele faz. Com certeza. Então, eu acho que esses 4 foram assim de uma... Agora, você vivendo numa faculdade, que não é uma faculdade forte. O próprio Cristóvão uma vez falou, não, a biblioteconomia não, forte é direito, é esta coisa. E por que não é forte? Porque ainda há essa mentalidade de concorrência entre os professores. Hoje nem tanto, mas antigamente, que ninguém quase tinha mestrado ou doutorado, quando um professor saía fazer o doutorado, provocava uma inveja. Então, realmente, isso é muito feio. Você tem que abrir a porta para todo mundo. E, às vezes, você orienta na graduação, no mestrado, e a pessoa que entra para ser professor não tem aquele nível que você esperava. Então, a qualidade, a excelência, isso começou tudo com Astério Campos, Edson Neri, Rubens Borba. Você não consegue manter esse nível. Conseguiu por causa desses 4 professores que eu citei, a Suzana Miller, que se dedicou... Que foram fundadores, né, do curso de biblioteconomia. Por exemplo, quando um curso nasce muito bem, é que tem essas excelências à frente. Então, você tem que dar prosseguimento, e nem sempre. Por exemplo, mesmo na pós-graduação, nós nunca chegamos à nota 6. Marília conseguiu, Minas conseguiu. Quer dizer, então você tem que crescer, você tem que esperar esse crescimento. Então, só para realçar esse ponto, que é o debate central aqui da nossa conversa. Então, o que seria a biblioteconomia na nossa sociedade atual? Né? Que importância, que valor ela passa a assumir? Porque o senhor citou algumas coisas, mas pontualmente, quais seriam
as questões mais importantes para mudar esse quadro? Olha, eu acho. Atualmente, vamos ver quais seriam eu esqueci de dizer no início também, eu fui presidente do Conselho Executivo do CERLAUC da Unesco, que a sede é em Bogotá, durante 3 anos. Tive que implantar lá as mesmas políticas em muitos países latino-americanos. E o que eu achei importante também, quando passei para o IBIT, que nós demos condições para que a maioria dos países latino-americanos implantasse o mestrado e depois o doutorado, como na Argentina, no Uruguai, no Peru, em diversos países. Então, a biblioteconomia tem que ter esse olhar de globalização. Não é só meu vizinho que tem que ter hábito de leitura, o mundo tem que ter hábito de leitura. O que falta para a biblioteconomia, até hoje eu sinto, é visibilidade. A profissão não tem visibilidade. Esse é um ponto que a gente gostaria muito de, nessa nova proposta curricular, e estudando 60 anos, né, da fundação do curso, visibilidade, valorização. Como é que a gente pode pensar sobre isso? Primeiro, você tem que plantar. E plantar se diz currículo. Você tem que dar um enfoque para essas áreas. Por exemplo, no IBIT, eu consegui uma consultoria de alto nível para metodologias de avaliação de produtos e serviços. Vale a pena, constrói visibilidade conseguir com esses produtos. Uma vez fiz uma pesquisa na Biblioteca Central da UNB sobre o Komoot. 90% das pessoas não conheciam o Komoot, os usuários, inclusive professores. Quer dizer, então, quando você formula um produto, um serviço, você tem que saber qual o impacto que aquilo vai conter. Outra coisa que me impressionava muito na Biblioteca Central é que a CAPES estava pagando 70 milhões de dólares por ano para o portal de periódicos, e apenas 3% dos professores pesquisavam. Quer dizer, então, às vezes, você tem muito dinheiro, você joga muito fora por não ter noção de metodologias de impacto. Então, eu comecei a repassar essas metodologias de impacto para todos os produtos do IBIT. Hoje é concorrência, é sobrevivência. Então, realmente, você tem que dar uma garantia de que aquilo vai mudar essas desigualdades na busca da informação. Então, o senhor quer nos dizer que não adianta ter uma excelência de produto se nós não mostramos que existe o produto e que ele está disponível. Ou seja, você tem que ter a excelência do produto e a excelência na divulgação de que existe esse produto. Exatamente. Nós não temos divulgação até hoje, nem no IBRICT, nem no INL. Então, realmente, você tem que dar uma mudança total, porque o governo não reconhece a biblioteconomia. Nós, no INL... E o senhor está em várias gestões de governo, desde, sei lá, desde sempre praticamente, né, professor Emílio? E vivencia essa questão na tentativa de dar essa valorização, né? Exatamente. Então, quando você tem que disputar orçamento com outras áreas do conhecimento, a biblioteconomia sai lá atrás, por causa da questão da visibilidade. Onde é que estão as bibliotecas na esplanada do Ministério? A maioria no subsolo. Verdade. Não chega no gabinete do ministro. Não tem visibilidade. Isso não é só biblioteca pública. É todo tipo. Então, você tem que realmente trabalhar para dar essa visibilidade. Hoje, você não vive sem inovação. Você tem que inovar. Aquele produto que parece essencial, às vezes não é tão essencial. Você tem que mudar. Você tem que pôr. Por isso que muitas bibliotecas da Europa, dos Estados Unidos, quem toma decisão na biblioteca?
universitária? Os usuários. Os usuários que decidem, tem 100 mil de orçamento, vamos comprar livros em tal área, ou vamos comprar computador. A tomada de decisão na biblioteconomia é muito ultrapassada. Eu cansei de visitar a biblioteca pública, que a bibliotecária dizia que não, só comprava livro de uma religião que era dela. Então, ainda você tem esse resquício de censura, de dificuldade em mostrar que a biblioteca é para todos. Então, realmente, é uma coisa impressionante. Nós não conseguimos essa. E se a gente não tiver uma política bibliotecária inovadora, cada vez mais você vai afastar os usuários. Então, nós teríamos digamos assim, palavras-chave: inovação, planejamento, valorização por meio de mostrar a importância não apenas do livro, mas que nós somos para o próprio usuário, né? E essa dimensão de estatísticas mostrando, olha, essa experiência que você está falando lá na biblioteca pública, né? Quer dizer, nós temos uma biblioteca pública que, num período, foram frequentadas por tantas pessoas, que causou um aumento de entrada numa universidade, um aumento de conhecimento da população. São dados que fazem mostrar o seguinte: nós existimos porque somos importantes para aumentar o valor da população comum. Nesses itens que você alinhavou, eu incluiria no quinto construção de cenários. Sim. Porque a gente tem que saber que amanhã é um dia diferente. Hoje, nós estamos vivendo agora um cenário muito diferenciado, né, Bruno? Muito diferenciado. E, realmente, você vê hoje, como é que você avalia? Por que estamos tão atrás no ranking das universidades? É difícil uma universidade brasileira estar entre as 100. E sempre ou é USP ou é Unicamp que estão mais à frente, né? Porque muda todo o cenário de avaliação dos itens da. Hoje, um cenário importante em universidade é a empregabilidade. Claro. Eu ficava até chateado na biblioteca que nós colocamos um totem do Sebrae. E eu ficava amargurado de ver pessoas com diploma na mão querendo abrir uma lanchonete, uma padaria. Pois é. Então, realmente, para que estudar 4 anos? Você não precisa para fazer isso. Então, realmente, é como a reconstrução do Brasil. A nossa educação é um atraso, a cultura é um atraso. Então, a biblioteconomia tem que ter força. Nos meus estudos, quem valoriza a biblioteconomia no Brasil? Os bibliotecários. E nós estamos tentando até hoje, que até os próprios bibliotecários. Mas, professor, vamos dar uma chance para nós, né? O cenário que o senhor está mostrando aí é muito triste, né? Mas é necessário a gente ter esse clique para despertar, né? Bem, nós já estamos pensando justamente nessas ideias de incluir um pouco mais no nosso currículo questões de inovação, questões de planejamento, ciência de dados. Estamos pensando nisso, mas falta finalizar algumas ideias, né? Como último momento, qual seria o seu manifesto sobre a nossa faculdade e sobre o curso de biblioteconomia? O que isso poderia nos dizer para nos animar? Bom, a nossa faculdade tem algumas virtudes que têm que ser mais exploradas. Primeiro, toda a universidade foi uma criação do Darcy Ribeiro. Durante muito tempo, nós, como professor da UNB, a gente ganhava uma gratificação que não sei de onde saiu, que era superior às outras universidades do governo. Então, a gente tinha um salário até mais razoável.
Agora, cada vez mais você vai ter que evoluir, né? Mudança de currículo. A questão da tomada de decisão numa faculdade. Quem toma a decisão? Quer dizer, hoje você está ávido de ir para uma reunião de colegiado discutir conhecimento e não briga entre pares. Perfeito. Isso cansa e não leva a nada. Outra coisa é o seguinte: quando você está muito bem na CAPES, as portas do reitor ou da reitora estão abertas. Eu passei isso muitos anos na UNB e via. E quando você está mal, está tudo fechado. Quer dizer, o que vale passa a ser produção científica, citações, visibilidade, empregabilidade, essas coisas todas. Então, realmente, eu acho que a própria biblioteconomia tem que pensar na construção do investigador desde o ensino fundamental. É uma coisa complexa, que a educação não ajuda, mas realmente até hoje você não tem biblioteca escolar. Esse aspecto. As bibliotecas públicas no Brasil são criadas até porque existe um decreto de necessidade, né? Não parte da comunidade, mas sim de um decreto, e depois é difícil manter. E as bibliotecas escolares, apesar de ter também um decreto que foi muito incentivado pelo professor Cristóvão Buarque, pela necessidade de ter bibliotecário em biblioteca escolar, agora eles criaram um modelo que foi o seguinte: não chama mais biblioteca escolar, mas chama de sala de leitura. E aí evita a presença do bibliotecário. Quer dizer, então, é uma espécie de um looping constante. Não tem, mas precisa ter, aí muda, e a gente tenta. Quer dizer, tem sido, na verdade, não é, professor, uma luta constante por parte da classe bibliotecária que existe essa valorização e essa visibilidade. Só que o momento agora, de certa forma, também mostrou que sem as bibliotecas, e aí vamos falar um pouco da informação digital, das bibliotecas digitais, o Brasil tinha parado completamente no conhecimento, nesse momento que tudo foi fechado, né? Então, houve esse movimento digital, digamos assim, e, de certa forma, a gente conseguiu alcançar o nosso usuário já no formato digital. Mas faltam as inovações ainda, faltam ainda essas noções das redes sociais. E essas inovações, voltando, vão dar maior empregabilidade e vão dar maior visibilidade, né? Vamos, então, assim, já finalizando a nossa entrevista. Eu só queria dizer... Isso, vamos. Quero ouvir as suas palavras finais. Nem tudo é ruim. Você tem os bons exemplos. Por exemplo, eu tive até que voltar uma vez na IFLA. Não sei se você visitou a biblioteca que era o presídio de Carandiru, em São Paulo. Não, olha, não cheguei a... É uma biblioteca notável. É uma biblioteca praticamente construída pelos usuários. As necessidades informacionais. Realmente, ela entrou num concurso para concorrer a ser a melhor biblioteca do mundo, uma biblioteca pública. A própria Mário de Andrade faz um trabalho monumental. Então, realmente, agora é a zona que mais produz riqueza, São Paulo. Você não consegue levar isso para o norte e nordeste. Você não consegue dividir o bolo. Então, realmente, você tem os novos currículos têm que ser orientados para isso, inovação, o que a comunidade precisa. E isso que a gente tem que fazer todo o esforço para essa... Eu continuo ouvindo falar, reuniões da IFLA, reuniões internacionais, o usuário está ávido por um novo modelo de biblioteca. Então, realmente, isso tem que começar no currículo, para essa mudança toda, na formação. E levar... Com certeza, com certeza. Mas, então, uma palavra de alento. Qual seria a sua palavra de alento, então, professor? A palavra de alento... Nós queremos te ouvir
positivamente, Emir. A palavra de alento é se você, quando estuda, por que os países desenvolvidos são países desenvolvidos? Porque a marca do livro e da biblioteca é muito grande. Exato. Não tem independência editorial. E as escolas têm biblioteca muito forte. Você forma. Uma vez eu fui em Medellín e a biblioteca pública lá recebeu o prêmio da melhor biblioteca da Fundação Bill e Melinda Gates. E não foi o Bill Gates, não foi o pai do Bill Gates. E ele fez um discurso que eu nunca me esqueci. Ele falou: olha, o Bill, quando na infância, eu obrigava ele a ler 4 livros, mas por causa da escola ele lia 8. Olha só. Então, você vai formar uma nova geração. Aí está a importância do livro, da biblioteca, da informação. Eu acho até que um pouco do nosso retraso na biblioteconomia é que, na década de 70, é que surgem, né, os cursos de pós-graduação e você passa a falar mais em informação. A biblioteconomia foi bem na organização do conhecimento, mas não na comunicação e na visibilização do conhecimento. Então, eu acho que isso é um aspecto importante para ser trabalhado. Professor Emir, como sempre, te ouvir é uma alegria. O senhor uma pessoa que tem esse espírito de comunidade, de sociedade e de internacionalização, né? Porque praticamente na carreira acadêmica o senhor foi até o último nível de titular sênior, de pesquisador. Na carreira profissional foi diretor das maiores instituições no nosso país e traz essa contribuição e essa visão importante para repensar a nossa profissão. Eu quero, em nome da nossa Faculdade de Ciência da Informação, eu sou a professora Simone, que foi sua aluna, que foi, digamos assim, também sua colega no IBIT, que né, foi meu chefe, e depois nos tornamos parceiro na faculdade. Então, para nós é uma honra e agradecer a seu depoimento nessa história dos 60 anos da nossa faculdade. Professor Emir, muito obrigado por suas colocações e por toda essa sua história de vivência e sugestões que deixa aqui para o nosso futuro e valorização da nossa profissão. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Simone. E, realmente, eu acho muito importante esse nosso trabalho. Eu me lembro de você no Senado, você fez um trabalho brilhantíssimo. É isso que torna a biblioteconomia visível. Não tem outro caminho. Um abraço para você. Um abraço, muito obrigada. Nos falamos tchau, daqui a pouco. Tá bom. Tchau, tchau.